Então, boa noite a todos, novamente. Estamos aqui na nossa última aula com a Camila de Lira Santos, que tem sido um prazer. E a gente não vai fazer toda a nossa introdução, mas, Roberta, eu vou te pedir para colar lá no nosso chat como é que faz para ser chata, né? Mas para quem puder, não entrou ainda, não baixou o app do crowdfunding, é uma super ajuda que dá para o Paul, não custa nada para ninguém, é só clicar e entrar no crowdfunding via Amazon, e aí vai para o Amazon, vai para o eBay, vai para qualquer site, compra e dá 1 centavos de libras para o Paul UK. Então agora eu passo a palavra para a Camila, para ela começar a aula. Oi, gente, tudo bem? A nossa última aula chegou, infelizmente. Já estou com saudades de estar aqui toda terça-noite com vocês, mas vocês logo em maio vão ter um outro curso que se casa também com o tema que a gente vem tratando aqui no nosso curso, né? Então, vale a pena muito correr lá, se inscrever para o próximo curso. E aí dar continuidade aos nossos temas que vão realmente se encaixando aqui nas nossas conversas em relação ao português como língua de herança. Então, hoje, para a nossa última aula, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre as discussões que nós tivemos anteriormente e eu vou trazer para vocês um pequeno resuminho do que nós fizemos nas duas primeiras aulas, né? Que é a questão de como eu identifico os tipos de desvios que os meus alunos fazem, em que fase eles fazem esse tipo de desvio e como é que eu posso trabalhar com isso. Então, eu falei para vocês na primeira aula que vocês iam escrever para mim na tarefa, né? Que palavras vocês acham que seus alunos escrevem e como eles escrevem em determinada fase da alfabetização ou da aquisição ortográfica. E hoje eu trouxe para vocês essa tabela trabalhada para que vocês tenham elas em mãos e possam olhar o texto dos seus alunos, identificar isso e falar, ok, ele está neste momento, então a partir daqui eu posso intervir neste desvio, né? Nesta inadequação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai chegar naquele momento que foi meio que o vídeo de impulso para o nosso curso, que é como é que a gente conversa com os pais, e para tirar essa ideia dos pais de falar o material didático lá do Brasil dá para ser usado aqui na aula de português como língua de herança. Ok? Então, vamos continuar com a nossa aula, vocês já sabem, conversem, interajam aqui comigo, por favor, não me deixem no vácuo, pode ser no chat, pode ser erguendo a mão, abrindo o microfone, não tem problema, o importante é que todos nós aprendemos juntos e temos aqui a nossa opinião, ok? Então, como vocês sabem, a gente sai daqui no nosso quiz, a alfabetização bilíngue existe? Não, por favor, as cabeças assim. Não existe, a não ser que seja, né? Japonês, português, chinês, português, árabe, português. Mas isso já é é o quiz mais importante que a gente tem aqui, né? Então, vamos aqui para a nossa última folha. Nossa última apresentação. Antes de mais nada, eu queria agradecer a quem postou as atividades de Páscoa. Muito obrigada. Eu vou mostrar aqui depois um pouquinho. A Regina também, eu consegui abrir a atividade que ela falou que tinha enviado. Obrigada, Regina. Eu vou mostrar para vocês também. E aí a gente vai trabalhando aqui no nosso último dia. A gente chega aqui com as nossas perguntas e respostas. Material adequado existe? Um material didático adequado? Existe ou não existe? Que tipo de material é esse? Tem umas meninas que estão dando, as que eu estou vendo aqui, né? Estão dando uma risadinha assim, né? Não sei, né? Então, a gente
a gente precisa, de certo modo, adaptar os materiais que a gente tem, né? E o material adequado é aquele material que é adequado para a nossa turma, mas isso não quer dizer que para a turma do lado é adequado. Então, a gente precisa sempre observar esse material e buscar nele sinais de que ele vai se adequar à nossa turma. Isso dá trabalho? Dá trabalho, especialmente quando a gente está falando de turmas heterogêneas e de crianças em fase de alfabetização, né? Ou de aquisição da escrita ortográfica em português. Porque essas crianças têm um certo tipo de material na escola, né, de alfabetização na escola, em que eles fazem aquilo semanalmente, diariamente, então eles estão acostumados com aquele modelo, e como a gente traz um pouco desse material para a nossa sala de aula, do que eles já aprenderam, não é nem do material, do que eles já aprenderam para a nossa sala de aula, então não precisa ser um material todo quadradinho que a gente tem, mas algo que estimule essa criança a escrever, a colocar em prática o que ela aprendeu, tanto no inglês quanto no português, e assim evoluir na sua aquisição ortográfica, né? Se algum pai fala do material brasileiro, né, ou se a gente mesmo às vezes fala, não, eu quero trazer um material novo, estão lançando lá no Brasil um material que é para o português como língua de herança, esse material funciona nas aulas de povo? Será que funciona mesmo? É um material monolíngue? Tudo bem ser um material monolíngue, mas que tipo de ideais monolíngues esse material traz? Né? E entra naquela discussão que a gente teve no finalzinho da nossa última aula, que é quais são os elementos de interculturalidade que esse material tem? Como é que meu aluno se identifica com esse material? Né? Ou que tipo de pluriculturas, plurilinguismo ele vai trazer para o meu aluno, que vai ajudar o meu aluno nesse complexo que é o português como língua de herança. Né? E aí também entra a questão do como lidar com as famílias e suas expectativas. Até porque é lindinho, bonitinho demais quando a gente vê os nossos filhos escrevendo em português, né? E enche o nosso coração de alegria, e todos os pais, todas as mães querem isso. Porque, poxa, é a nossa língua, é a nossa cultura, é a nossa identidade. Mas uma coisa é a expectativa, outra é a realidade, né? É exatamente isso aqui, nós temos na nossa sala de aula uma turma extremamente heterogênea, e a gente não pode obrigar os nossos alunos a fazer a mesma atividade com o mesmo objetivo, né? Para sermos justas, a gente precisa ter uma vasta gama de materiais ou de atividades que ajudem a todos os nossos alunos em seus diferentes níveis. E isso principalmente nesta fase em que as crianças estão em fase de alfabetização na língua dominante, né? Porque tem crianças que rapidinho estão lendo, estão escrevendo, estão fazendo tudo na escola e transpõem isso para o português, e tem crianças que demoram um pouco mais até elas entenderem qual é esse processo de escrita. E é o mesmo que a gente vai ter na nossa sala de aula, né? Esses pequenininhos que escrevem e que trazem lá um monte de ideias que eles estão escrevendo. Tem os que escrevem sem parar, tem outros que são muito mais sucintos, ou até tem um certo receio de escrever porque eles falam, mas eu não sei como se escreve em português, né? Não sei como se escreve essa palavra, e tem por trás a família que fica pressionando a criança, falando, não, você tem que escrever em português, e tem que escrever corretamente, né? E aí a gente entra aqui nessa como lidar com a família e com as expectativas. Talvez uma das nossas primeiras perguntas para essa família é: como é que você reage quando seu filho, na escola, em inglês, escreve algo que não está ortograficamente correto? Né? Qual é a sua sensação?
Você tem paciência com essa criança? A professora tem paciência? É um processo, não é? Então, aqui no português também é um processo. Vamos agir com paciência. Afinal de contas, nós temos menos tempos de exposição do que a escola, né? Do que o inglês ou qualquer outra língua dominante. O nosso tempo de exposição é menor e nós precisamos trazer esse pai, essa mãe, para esse projeto que é o português como língua de herança da criança, né? A gente vai trabalhar com isso também um pouquinho hoje. Tudo bem aqui? Sim? Ok. Então vamos lá. Bom, e aí a gente traz aqui de novo essa tabela da análise do material didático. Por que que eu trago isso de novo? Porque a gente pode mostrar isso também para os pais e falar, olha, o seu filho, ele é brasileiro, mas ele também é inglês, britânico, né? Sim. Então, ele tem conhecimentos prévios, né? Que ele vai trazer tanto do português quanto do inglês, e eu preciso de um material que valorize esses conhecimentos da minha criança, né? Eu não posso chegar lá e fazer que nós vimos, né, a B, 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 babá, porque essa criança já sabe, ela já fez isso na escola. Imagina chegar na aula no sábado de português, vamos escrever, vamos, e aí recebe aquela folhinha, ba, be, bi, bo, bu, de novo. A criança vai falar, nossa, tu na escola tá chato, tá, né? Não quero ir, não quero escrever. Tem os elementos linguísticos e culturais dos países, de outros países também, né? Não precisa ser só Brasil, Reino Unido, né? Pode ser Brasil, Portugal, Reino Unido. Nós estamos espalhados no mundo inteiro, é um mundo só. Então, que elementos nós trazemos aqui? Textos autênticos. A gente viu um material, eu não lembro se foi a Ellen que comentou que ela usa bastante, né? O do X, do muxoxo, do abacaxi, dos sons do sh, né? E eu fiquei pensando assim, é legal a gente ter um material assim, porque muitas vezes brinca com sons e mostra para a criança como trabalhar, mas mais legal é também quando nós trazemos materiais que têm esse tipo de som, né? Esse tipo de jogo linguístico, que são autênticos e fazem parte da nossa cultura, né? Trava-línguas, parlendas, poesias com rimas, né? Porque, o Chico Bolacha, por exemplo, tem o som do CH, né? É um poema que todas, todas nós, se não a talvez a maioria, conhece. Enfim, algo que seja autêntico, que faça parte da nossa cultura, né? Não só da nossa identidade. Isso a gente já falou semana passada, critério etário e neutralidade. Muito embora, quando a gente entra em sala de aula, a gente já tem uma opinião formada, né, de como nós vamos ensinar, do que é isso, do que é aquilo, mas a gente não precisa obrigar o nosso aluno a ter a mesma opinião, né? Então, é assim, aquela manter a neutralidade. Vamos falar disso, não sei. Vamos colocar agora, estamos na Páscoa, né? Então, nós vamos falar na Páscoa sobre que perspectiva? É uma perspectiva que abrange todas as religiões? É uma perspectiva só católica? É perspectiva nenhuma? Né? Então, a gente tem que pensar nisso e trazer um material que seja neutro nesse sentido, trazer as informações, mas que não tenha a nossa opinião a partir desse material. Não influencie as crianças a tomar uma opinião a partir disso, né? Adequação para ensino em grupos heterogêneos, né? A gente sabe que nós precisamos de um material que ele atinja a todos os alunos. Então, às vezes, a gente precisa fazer folhas de materiais com o mesmo tema, mas com atividades diferentes para as crianças da nossa turma, ou a gente tem um tema central, né? E desse tema a gente pede para cada um fazer algo que seja adequado para a sua idade, né? Se eu espero que meu aluno escreva uma receita, eu não vou esperar de um aluninho que tem 6 anos e está aprendendo a escrever agora que ele escreva exatamente como meu aluno de 8 anos na minha sala,
né? É a mesma atividade, mas o que eu vou esperar é diferente de um aluno e de outro, né? E as questões dos temas transversais e todas as outras questões metalinguísticas, pragmáticas da língua, né? Que a gente vai ver, que vocês vão trabalhar também bastante com a Andrea Moroni no próximo curso. Ok? Muito bem. Então, um olhar na ortografia. Tem essa pesquisadora, né, que escreveu um artigo sobre português como língua de herança, que ela diz, bom, nada é trivial no português como língua de herança. Tudo que o nosso aluno traz e que ele escreve, que ele faz, tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo, que é o nosso aluno. Nós, enquanto professoras, temos um objeto de estudo, nosso aluno, né, que faz parte da pesquisa-ação. Por isso que a gente fala, apresentem seus trabalhos, mostrem para o mundo o que vocês fazem. Por quê? Porque nós, enquanto professoras, e especialmente professoras de português como língua de herança, nós agimos muito mais como pesquisadoras e professoras, que é uma tentativa, né, de erro e acerto das atividades. Ah, deu certo para essa turma heterogênea, não deu muito certo, por quê? O que faltou? É o nosso olhar, né, para os nossos alunos. E dentro da pesquisação, tudo realmente é uma pista. Por isso que eu falei para vocês sempre que não é erro, e eu não posso corrigir no sentido de, né, vou corrigir um erro porque essa criança está escrevendo ortograficamente tudo errado, mas ele está me dando pistas de como eu vou agir e que tipo de intervenção eu vou fazer para que ele atinja o meu objetivo, que é adquirir a ortografia do português de forma gradual e adequada, né? Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês que eu fiz na minha pesquisa de doutorado, né? As palavras em questão, assim, eu falei, eu dava textos para os meus aluninhos e eles iam escrevendo, e esses alunos eu observei ou acompanhei por 3 anos, observei e acompanhei por 3 anos, foram os meus alunos, e durante esse tempo eu fui colhendo os dados das palavras que mais, né, apareciam nos textos e que a gente foi trabalhando. Então, uma das coisas mais recorrentes, né, é que o 7, por exemplo, eles escreviam 7, 7, só, como eles escutavam, como eles tinham conhecimento do alemão. Interessante aqui para mim, né, por conta do alemão. O alemão, os substantivos são todos escritos em maiúsculas. Então, o aluninho, quando ele entra na escola na primeira série, ele aprende a letra maiúscula e a letra minúscula logo de cara. E ele sabe que um substantivo vai ser sempre maiúscula. Como no português ele não sabe disso, ele vai transferir o maiúsculo para o português, né? É uma questão, não é tão ortográfica, eu diria, porque, né, é a questão mais de sintaxe, de léxico, mas é uma questão muito recorrente no alemão, das crianças que falam alemão e escrevem em português. Então, vocês veem, no silábico alfabético, eles ainda trazem essa maiúscula, e na alfabética eles trazem aqui também, né? Na alfabética não, desculpa, na ortográfica, errei de novo aqui quando eu copiei o negócio, a tabela. Na ortográfica eles também colocam a maiúscula aqui. Isso é recorrente. Então, como é que eu trabalho isso com eles, com esses alunos? Primeira coisa, eu posso mostrar para eles falarem, olha, esse daqui é o vovô em alemão e esse aqui está escrito vovô em português. O que vocês observam aqui? O que tem de diferente primeiro? A palavra está totalmente diferente, mas colocar, olha, o maiúsculo em português é minúsculo, né? Eu não escrevo vovô com W, eu escrevo com V. Né? Fazer esse tipo de comparação, mas focando no maiúsculo e minúsculo, para que isso suma. Vez ou outra eles esquecem e trazem na fase final, na ortográfica, eles esquecem, mas no final das contas eles vão
caminhando para desaparecer essa interferência do alemão aqui, né? Então, a gente vê aqui que já está sumindo, sumiu o A com trema, porque a gente também fala A com trema em português, não existe mais, né? Não existe. Que nem o U com trema não existe mais, né? Então, a gente trabalha com isso e vai mudando até chegar na ortográfica, que é uma interferência que nós sabemos que é uma interferência gerada pelo português, né? 7. Mas foi até gerado pelo português, não é mais pelo alemão. Mesma coisa nas outras, o quer, você quer. So, aí tem lá, o quer. O R some, né, muitas vezes nas nossas falas, nas falas deles, e pelo que eu observei também no inglês, muitas vezes o último R é comido, né? Eles esquecem, porque já falou, né? Já fez esse som, quer, você quer? Quero, tá certo, né? E aí volta, vai para a ortográfica, para algo que é o C, porque o C, o que a gente fala no começo, tanto no alemão quanto no inglês, quando faz o português, o C tem som de K, não é, Roberta? C tem som de K. Então, por que eu vou colocar um QU ali? Eu ponho um Q, um C. Que tá pronto, né? É lógico esse pensamento deles. Eles estão trabalhando com o que a gente está trazendo e com o que eles estão aprendendo na língua dominante deles também. Mesma coisa, vovô. É o vovô, né? Vovô. É. E aí aqui, como eu não sei que acento usar, eu ponho vovo, porque aí tem um acento, né? Outra coisa é o LH, né? No caso, eles colocam o H antes, porque dá aquela aspirada no I, fica maior, né? Filo, e pronto. Aí vira filho, né? Então, eles vão participando, eles mesmos, do processo de aquisição da ortografia dele, né? Fui pegando isso ao longo dos anos. É claro que eu não fiquei todo o texto observando, mas a gente bate os olhos e a gente fala, aham, essa turma aqui está precisando saber do C, essa turma aqui está precisando mais do ão, né? Então a gente tem esse balanço, a gente vai fazendo. Mas o que fica mais claro quando a gente está olhando realmente a ortografia e pensando nessa aquisição ortográfica é que é fase mesmo, gente. Aqui, na primeira fase, na fase silábica, silábico-alfabética, eles vão trazer muita interferência do inglês e do alemão. Por quê? Porque eles estão conhecendo aquilo, eles estão conhecendo o inglês e o alemão na escola, né? Eles estão aprendendo e eles estão trazendo o que eles conhecem para a gente. E aí, na ortográfica, isso vai sumindo e vem vindo as interferências do português, o que eles ainda não entenderam muito bem como funciona, né? Aí o chat aqui tem 2 comentários. A Rita, a questão do R no final também tem a ver com o que houve. Cariocas falam sem pronunciar o R final. Eles escutam assim, falam assim e acabam escrevendo assim. Imagine os alunos dos mineiros, que comem os finais e não pluralizam. Mas isso depende um pouco da nossa identidade também, né? Do que a gente vai mostrar para eles, é verdade. De como a gente fala, né? Da nossa calma em dizer as palavras. Tudo isso vai interferir um pouquinho no nosso trabalho. Bom, então, eu já vou mostrar aqui, agradeço principalmente a Rita, que deu uma olhadinha ontem para mim rapidinho. Vou mostrar, eu não sei se vai abrir. Vocês estão vendo a tabela? Não? Então, eu vou abrir a tabela para vocês aqui. Tá lá na nossa pasta, na aula 5. A gente colocou aqui as fases da aquisição ortográfica. E a gente começa com a pré-silábica, silábica, alfabética, ortográfica. E aí eu reuni aqui o que vocês me trouxeram nas primeiras aulas, né? E um pouquinho no que eu li nos textos que a Tamires, foi Tamires, né? que
apresentou para a gente. Então, estão aqui as palavras que vocês me trouxeram, né? A silábica alfabética, a gente colocou aqui casa com K, carro, né? O R escrito com H, o lobo, o 10, o peixe, a escola, né? E aí, depois de organizar isso, falar, ok, essas crianças têm esses desvios que acontecem mais na fase silábica alfabética, e esses outros ocorrem com mais frequência na ortográfica, eu posso vir aqui e fazer categorias de representação da escrita dos alunos com língua dominante inglesa, né? Por quê? Porque isso pode ajudar vocês a entender quais são esses desvios e a falar, ok, já que eu tenho aqui um esquecimento do E no começo da palavra, isso acontece com todo mundo, então eu vou buscar trabalhar isso, né? E essas ocorrências aparecem aqui de diferentes maneiras, né? 2 palavras de 2 jeitos, escola, escola, né? Representação de vogais nasais, mão, mão, é algo, né, que nós encontramos, e aí, não sei se eu entendi direito, mas também não, assim, trouxeram aqui, tá vendo? Não trouxeram não. Trouxeram aqui o muito na ortográfica, mas vocês mesmos falaram que é mais comum que o M no final ocorra na alfabética, né, na silábica alfabética para as crianças de vocês. Então, ela pode ser possível com M no final, e, no caso, algo que acontece também com os alunos no Brasil, o N no muito, né? Eu queria entender, vocês podem me falar, talvez, pela experiência de vocês, se depois, na fase ortográfica, eles usam o tio, assumir a palavra, o tio. Que aqui eles colocam, né, hambúrguer com, né? Mas nesse caso aqui não é ortograficamente correto, né? Está inadequado esse uso. Então, assim, se eles usam o tio, eles usam na fase ortográfica, ou vocês acham que eles usam na alfabética? O que vocês diriam? Eu acho que na ortográfica, que já Ortográfica. é quando eles já estão um pouco mais, eles já fazem essa noção do que é o som nasal, e eles já têm uma certa memória das palavras que tem pão, mão, mãe, e aí eles começam a fazer essa associação, porque eles erram muito na escrita, então esse tio não custa entrar, né? Porque o tio só entra quando tem o A e o O, né? Então, como eles colocam o U e o M, ou até outros formatos, eu acho que é quando já estão um pouco mais avançados. Obrigada. Maíra também colocou na ortográfica. Eu acredito que seja na ortográfica também, porque os acentos realmente são algo que faz parte do português, mas não faz parte das nossas línguas, né? O inglês não tem acento, o alemão tem só o trema, então, o que é esse tio, né? Vou nasalar, vou falar o quê? Vou falar que nem eu estou resfriada, né? A gente tem que, até eles entenderem que isso é um acento que sinaliza que é um som nasal, demora um pouquinho. Bom, aí vocês me trouxeram que o EI é representado por um AI. Não sei se vocês todas concordam, mas trouxeram esse exemplo aqui, peixe. É o peixe, peixe. Né? Então, pode ser pela representação sonora, o EI vira AI. Né? E o I, por sua vez, pode ser representado só pelo I, porque o I tem som de I. Então, praia, aí a criança vai lá e escreve Priya, né? E a gente acha Priya, por que está escrevendo Priya? Claro, praia. Por que eu vou ter um A antes do I aqui, né? É muito consciente. Vocês estão percebendo como é consciente? Não é um erro porque é um erro.
é consciente, é um desvio consciente, né? Aí tem o I, que também pode ser representado por um E, né? Porque também o E tem som de I. É complicado para essas crianças, né? Então, mexerica, né? De novo, o peixe, né? Representado pelo E, não, o E ou I representado pelo Y. Estou aqui, peixe, o Y no final. Tinha outras palavras com Y também, eu não trouxe todas aqui. E ginástica, aqui o ginástica, né? Que a criança escreveu, provavelmente por causa do inglês, assim, total, né? Gym, trouxe aqui o Y. E aí, o que vocês veem mesmo? Mexerica. Ah, 2 E's. Por causa da entonação. Mexerica, né? Uhum. Aí a Thalita diz que já observou o ei que vira ai, porque em peixe, por exemplo, a palavra sozinha já tem o som de P. Só que como sabem que precisam de mais uma letra, em alguns momentos colocam lá. Aham. Peixe. Peixe. Aham. 2 E's. Uhum. Uma das coisas que achei mais interessante foi essa consciência. Eu vivo dizendo, faz todo sentido. Amo ver essas trocas. Ai, que bom! Fico feliz. Sim, eles têm dificuldades em pegar também. E peraí, uau, porque tem o som de ou. Então a gente tem que pôr aqui depois na nossa tabelinha, né? Uau com som de ou. Vou colocar aqui depois. Então a gente tem a generalização do o para o u, né? E isso já é uma coisa que vai mais para a ortográfica do que para a silábica alfabética, né? Então, lobo, lobo, boneca, boneca, né? Porque a gente fala assim, né, gente? Não é o sonoro, mas é o mais fechado, né? O o semivogal. Então, é boneca, né? Nem o, é boneca. Tá? Depois a gente tem esse daqui, transferência de K, SH e H. Então, casa, chinelo, carro. Isso é claro, né? O H no lugar do R. E quando tem que ter H, não tem, porque H não tem som. Então, por que eu vou escrever hoje com H? Não faz sentido, escrevo com O, ponto. Né? E aí a generalização do S. Isso é algo que ocorre no alemão, ocorre no inglês, ocorre no italiano e no espanhol também, de acordo com as meninas. O francês também. Então, é algo que é muito comum por conta desse S, né, que tem várias representações gráficas, o som de S, né? Então, 10 vira 10, vez vira vez, porque S é o que eles aprendem como representação mais fácil, né? Depois é que a gente vai destrinchar todas as representações gráficas. Aí temos o apagamento de vogais no final de palavras ou da semivogal, então a gente tem o brinquedo, né, o que. Aqui eles não escrevem mais com C, mas eles põem o que sem o E. Para que eu vou colocar um E aqui? É que, pronto, né? Que, acabou. E, por último, tem a representação do som de sh, né? Como CH, G ou J. Aqui, último, último. Representei muito bem, pronto. Né? Aí tem, claro, outras representações. Tem o U, o L no lugar do U, né? O U no lugar do L, desculpa, que eu não coloquei aqui, mas Brasil, que as crianças escrevem Brasil com U no final, né? Não escreve com L. Esse tipo de representação a gente tem aqui também. Né? Isso tudo só para vocês terem uma noção do que se passa em toda essa consciência fonológica, toda essa consciência ortográfica das crianças, para que a gente saia desse curso assim. Para mim, o mais importante nesse curso todo não é que a gente saia daqui expert nisso, mas que a gente entenda que os nossos alunos fazem escolhas conscientes. Eles fazem hipóteses conscientes e que a gente tem que valorizar isso e entender que a partir daqui que a gente passa.
para eles para a próxima fase, né? A partir daqui, a partir desse carro que eu vou trabalhar, né? Ok? Ixi, agora veio um monte de mensagem aqui. Espera aí. Tem também o U em vez do O. Aham, sapo, sapo, lobo, lobo. Aham. Tem um pipa para pipa e peixe para peixe. Aham, porque é a atenção de ei. Sim. Tem o T com CH, né? Te amo, é verdade. Te amo. Ai, que fofinho. Catigo. Meu aluno falou, escreveu castigo assim, castigo. Castigo. Meu aluno, né? Alunos carioca, coitado. Não, mas eu escreveria assim também. Talvez aqui os meus alunos colocariam um S antes do, né? Mas seria a mesma coisa. Então, assim, gente, essa é uma tabela que ela é uma tabela para vocês e feita por vocês. Eu só peguei tudo que vocês trouxeram e coloquei aqui de uma forma mais organizada, para que a gente veja o que a gente pode esperar desses nossos alunos, e aí a gente vai para a próxima fase, que a gente já fez também em alguns outros momentos, que é definir que tipos de atividades nós podemos trazer para que esses alunos evoluam, né? Tudo bem aqui? Paraty, no lugar de Paraty. Uhum. Tudo bem? Sim? Ok. Eu tinha ontem, tinha até uma discussão, acho que agora eu esqueci. Aqui, eu coloquei, ó, mão e papel, a troca do L, né? E, por último... isso aqui, ó, suficiente, né? Que a Rita colocou em algum momento e no grupo de vocês, né, Rita? Essas letras duplas, suficiente, diferente, que eles colocam 2 Fs. Isso é algo que a gente vai ver também aqui na ortográfica, que a gente pode trazer para cá como algo que a gente chama de uso duplo das letras, né? Porque tem isso na língua inglesa. Né? Sim. E agora, e aí tem o porquinho, né? Que é porquino, embora hoje eu estava lendo as atividades que vocês mandaram, as atividades de Páscoa, dos ovos, e lá tinha um tenho com NG. Eu tenho, parece tengo, mas não é tengo do espanhol. É tenho, porque como é que a gente fala nhoque? Nhoque, é NG também. O NG é uma transferência do francês. Muito provavelmente esse aluno tem aula de francês na escola e o NH em francês é NG. E foi a primeira coisa que me veio. Pode ser também. Os meus alunos, por exemplo, eles trazem do alemão mesmo e do nhoque, né? E eles falam nhoque, é o ni, que eles conhecem, né? E aí eles trazem o NG desse nhoque pro português. Né? E eles também escrevem tengo. Então a gente não pode falar, é do espanhol, pode ser que seja, mas a gente tem que pensar nisso também. Em nhoque, talvez tenha esse som, ele buscou esse som no inglês, em que palavras, né, que eu posso trazer esse som para eles entenderem. Enfim, então aqui tem mais esse uso aqui. Bom, então vamos voltar lá para nossa... Gente, já deu quase 1 hora. Não! Meninas, me ajudem! Mila, a gente pode, se todo mundo estiver de acordo, a gente pode passar um pouquinho, porque a gente usou uns 10 minutos, né, nos announcements aqui. Pois é, foi roubado, Camila. Um tempinho aí, então, só poder acalmar o coração. Obrigada. Não acho que a gente vai precisar, mas é que eu tomei um susto agora, eu olhei e falei, nossa, ok. Bom, então voltando aqui.
Então, quando eu tenho essa tabela que eu olho e eu falo, ok, agora eu entendo por que e como o meu aluno está entendendo a escrita, eu volto novamente nesse ciclo, né, de aprendizado e de escrita. E aí eu vou trabalhar, não aqui no ativar conhecimento ou aqui no escrever, eu vou trabalhar aqui no rever o texto, né? E aí eu posso usar todas aquelas estratégias que vocês também trouxeram para a gente aqui. Eu posso fazer um jogo, né, com as palavras, eu posso fazer um bingo, eu posso reescrever o texto com os meus alunos todos, né? Ou eu posso pedir para os meus alunos juntos lerem os textos uns dos outros e tentarem resolver as questões ortográficas que eles veem ali. Eu posso pedir uma leitura em voz alta, né, para que eles leiam e falem, ok, será que aqui está funcionando muito bem assim, ou será que não está funcionando? E depois eu posso até fazer um trabalho mais individual e falar, será que essa frase está compreensível? Estão realmente entendendo o que está escrito aqui? Posso usar palavras melhores, né? Tipo, tá errado isso daqui. Não, será que teria uma forma melhor de escrever essa palavra? Né? Ortografia está correta? Né? Será? Tipo, lê aqui, você escreveu casa, será que essa ortografia aqui do casa está correta? A gente já falou tantas vezes da casa, já escreveu casa, já jogou com a casa, já cantou casa engraçada, já tudo com a casa. E essa casa aqui tá certa? E a criança vai buscando esse conhecimento, né? Então, eu estou trazendo tudo para ela aqui nessa revisão de texto, né? Por que eu não trago antes? Porque o antes, neste caso aqui, é ativar os conhecimentos. Então, o que eu vou trazer aqui? Vocabulário, imagem, palavra, né? O vocabulário que essa criança vai precisar para escrever esse texto. Eu não vou me preocupar em fazer com que ele escreva ortograficamente correto, mas com que ele escreva, né? E aí, depois disso, é que eu vou para a segunda fase. Então, minha perguntinha para vocês. O que mais pode nos ajudar a trabalhar a ortografia? Mas pensem agora nos pequenininhos, gente, naqueles que estão, assim, começando a fase de alfabetização na escola, né? E trazendo toda essa aquisição ortográfica para o português. O que a gente pode fazer com eles? Gente, eu vou falar desse povo mudo. Fala, Rita. Então, os bem pequenos que já são alfabetizados na língua na Inglaterra, ou seja lá onde for, é possível trazer livros infantis bem simples e brincar com eles de completar as histórias. Primeiro ler, trabalha todo aquele vocabulário, faz aquilo tudo, e depois organizar a história com jogos, fazer bingo de palavras que complete a frase. Pronto, acho que dá para trabalhar por aí. Ou trabalhar fazendo jogo de sílabas, cartões com sílabas para eles montarem palavras que tenham a ver com o contexto da aula, por exemplo. Uhum. Foi a semana passada que eu acho que vocês falaram, nossa, nossos alunos adoram quando eu espalho o alfabeto móvel na mesa e eles saem, ficam lá do outro lado e saem correndo para buscar as sílabas, né? E vai e escreve a palavra. Isso é um jeito muito legal de trabalhar com essa questão ortográfica lúdica e que faz com que as crianças entendam, né? Porque eles vão ficar lá procurando último, e eles vão ficar no ti, onde é que está o ti daquele jeito, né? Ou simplesmente, sem ser as sílabas, eles vão ficar procurando todas as letras, e aí o outro colega pode vir e tentar melhorar o que o colega anterior escreveu. Enfim, dá para fazer uma competiçãozinha saudável para trabalhar esse tipo de questões em sala de aula com os pequenininhos.
Camila, tem algumas coisas no chat, eu sei que eu te abandonei. Me ajuda. Depois de trabalhar as palavras com textos e músicas, alfabeto móvel, texto lacunado, Uhum, criar palavras com as vogais, criar jogos de bingo e jogo de memória, fazer rimas, uhum, e para cima também tinha trabalhar com rima e aliteração, uhum, quebra-cabeça com figuras. uhum. Sim, É isso que colocaram até agora. Jogo da memória com a obrigada. imagem e palavra, trabalhar Uhum, as duas formas. Tem muita uhum. coisa. Sim, tem muita coisa. Vocês, olha, trouxeram um monte de coisa. Ideal nessa fase com os pequenininhos é já deixar a imagem e a palavra juntos, né? Assim, para que eles não demorem muito com o jogo da memória, senão se a gente só tem 1 hora de aula, a aula é só o jogo da memória, né? Mas pode usar de diferentes formas. No primeiro, naquele primeiro ano, em fase, realmente 5, 6, vocês falaram 5 anos, né? Que começa na Inglaterra com 5 anos, a imagem e a figura juntos. Passou um pouquinho, 6 anos, 7 anos, já dá para fazer a figura e a imagem no outro quadradinho. E aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade do jogo da memória, né? Textos enigmáticos, rimas são ótimas, perfeitas para ajudar não só na consciência fonológica, né, que é esse ouvir e entender o ti, né, quando é que está o ti, como é que eu vou rimar esse ti, com o que eu posso rimar, né? E trazer essa consciência da língua mesmo para a criança, né? Pato rima com o quê? Com sapato, com rato, e para isso a gente tem muito material que a gente pode utilizar, né? Bingo de palavras, Uma coisa que é muito legal também é você pegar todas as músicas que as crianças conhecem, as pequenininhas, né? Sei lá, do sapo não lava o pé até a linda rosa juvenil, trazer um dia, misturar tudo, falar, gente, vamos aí encontrar essas músicas todas, né? Vamos separar que parte combina com qual música, porque também vai trabalhando essa consciência fonológica e vai trazendo o texto de uma forma mais musical para dentro da sala de aula, né? Ok. Tem mais alguma? Não, né? Não. Ok. A gente já achou bastante coisa, né? De jogos e de atividades. E aí, a gente teve... Deixa eu abrir aqui de novo o Drive. A gente teve uma colega que compartilhou com a gente. Eu não sei quem foi a colega. Se a colega puder dizer que foi quem é ela, eu agradeço. Ok. Eu vou apresentar, então, o que essa colega trouxe para a gente. E aí, depois disso, a gente faz nossos 5 minutinhos de pausa, ok? Fui eu! Foi você, Rita. Obrigada, Rita. Olha lá. Essa criança, eles fizeram uma... Você pode falar um pouquinho dessa atividade? Porque estava atividades de Páscoa. Posso falar bem rapidinho, porque eu falo demais. Existe um livro chamado Os Ovos Misteriosos. Uma galinha que choca um ninho cheio de ovos e cada ovo é um bicho. Então, como a Páscoa, o BREAC não trabalha Páscoa, nós levamos os ovos para a sala de aula. E levamos os ovos nessa condição. Que bicho que nasce de ovo? Depois deles verem, conhecerem a história, e quase todas as turmas trabalhou com essa história, só os muito pequenos é que escolheram outra. E a proposta da atividade era, eles tinham que imaginar um bicho que nascesse de ovo, fazer o ovo, esse ovo é articulado, que é um desafio para os colegas. Pensar em dicas sobre o bichinho e, com o ovo fechado, perguntar para os colegas. Então, olha, ele sabe nadar, nesse caso aí, é uma ave, né? Então, ele é marrom, tem asa, sabe? Consegue voar
e tem bico. Uhum. Que bicho é? E aí Uhum. os amiguinhos tinham que responder e depois eles abriam o ovinho para dizer acertou, então errou. Uhum. Uhum. Sim. E aqui acabou incentivando as crianças a escrever de uma forma mais lúdica, né? Sem pensar aqui na questão ortográfica no A primeiro momento. professora dessa turma é a turma de alfabetização, exatamente. Uhum. Eu acho que ela recolheu os ovos, Uhum. e nós entramos em férias, e ela vai retomar, ela não está aqui no curso, porque não podia fazer, mas ela vai retomar em finalzinho de abril. Então, eu não sei exatamente quais são as intenções dela de correção, porque ela ainda não me mandou isso, Sim. mas ela tem bastante trabalho, vai ter Muito coisa aí. obrigada. Mas Depois eu te mando. sim, muito obrigada. Mas o bom é que a intenção dela foi de fazer uma adivinha, né? E eu vou mostrar os outros textos, por quê? Porque a gente tem mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo andaime ela deve ter mostrado, né? Então, aqui, o que é, né? Que ela deve ter até mostrado o que é. Então, lá, eu não consigo ler muito bem aqui, vou fazer aqui embaixo. Tem casca, tem que azul, anda no chão. Então, né, vai acabando descobrindo, vai colocando essas palavras aqui, que ela já tem a estrutura que ela pode usar, que é o que? Que é o quê? Que é o quê? Tem bico, ele anda na chão, ele gosta de peixe, ele é... Então, que tipo de estratégias essa professora vai usar depois? O que a gente pode sugerir para essa professora que fez esse trabalho aqui? O que vocês sugeririam para essa colega? Podem escrever no chat, pode pensar um pouquinho. E percebam, né? Esse aluno aqui, ele tem um conhecimento ortográfico melhor do que este aluno aqui, né? É marrom, tenho asa, consegue voar, tenho bico, né? Então, o conhecimento ali é, né, em níveis diferentes, né? Bem heterogêneo. Trocar com os colegas. Uhum. Ela vai trocar os textos com os colegas. Uhum. E então? Com que objetivo? Eu tenho que explicar, né? Trocar com os colegas para ver se eles podem ajudar a encontrar onde que tem alguma letrinha faltando, enfim, né? Poder ajudar a apontar, já que eles todos estão na fase aí de alfabetização. Uhum. Né? Porque esse aluninho aqui, que escreveu tenho, né? Tenho, ele pode ler esse tem aqui e tentar entender o porquê que ele colocou tenho, né? Essa seria a primeira estratégia, trocar com os colegas. A segunda é trazer de volta os andaimes e colocar o que é e mostrar para eles lá. Tem bico, anda no chão, etc. Trazer um inteiro e mostrar como funciona, ou trazer um lacunado, né? E falar, vamos escrever aqui o que está faltando? Tem, tararã, né? Não o que o meu aluno escreveu, né? Como desvio, mas o que ele escreveu como desvio eu escrevo, tem. E aí eu coloco bico, e aí ele pode pôr bico, né? Outra coisa que consegue, né? Consegue. Eu escrevo consegue, porque aí ele visualiza o que ele escreveu de outro modo e ele consegue depois ele mesmo fazer a autocorreção. Ok? Mais alguma solução? Não, desculpa, eu ia falar até que eu acho engraçado que algumas vezes a criança, mesmo você mostrando a palavra, ela não
relaciona, ela não é que não relaciona, ela não presta atenção. Ou mesmo que você escreva novamente, né? O meu filho é um exemplo disso, ele fica escrevendo, a gente só se corresponde por mensagem, e ele escreveu balsa, eu falei, eu não vou falar. Eu estou na balsa, com C cedilha. Aí, eu já tinha perguntado antes, você está na balsa? Com S. Aí, estou na balsa. De novo. Aí, depois ele, ainda não entramos na balsa. Com C cedilha. Deu, vocês não... Então, eu insisti e eu escrevi, acho que umas 30 vezes balsa com S. E olha que ele só se comunica em português comigo. Então, ele tem, acho que o teclado em português no celular. E ele tem 14 anos. Daí chegou uma hora que eu falei, balsa. Balsa com S. Letra maiúscula, assim, bem grande. Então, é engraçado porque, às vezes, eles não leem prestando atenção nesse sentido, na correção. Então, às vezes, você tem que mostrar escancarado mesmo e falar e chamar mesmo para, né? Vem cá, é assim, né? Porque às vezes eles não passa despercebido e continuam escrevendo. Então, eu não sei como que o corretor não ficava grifando para ele que não era balsa, entendeu? Então, enfim, é uma coisa, né, para pensar que às vezes a gente precisa realmente chamar mais para perto quando o erro persiste, né? Sim. Então, nesse caso, a gente vai usando de estratégias, mas quando o erro persiste, a gente tem que chegar e falar, ei, coleguinha, já te falei 10 milhões de vezes que ainda mais o não filho, né? que casa não é com K, é com C, né? Mas isso depois de tantas estratégias, ter usado 1001 estratégias e não ter nenhuma funcionado. Pois é. A estratégia que eu gosto de usar nessa situação do ovo, eu faço o modelo no quadro e deixo o modelo no quadro, sempre. E eu faço junto, porque eu desenho o ovo sem o bicho dentro, que é no quadro, né? E eu dou as dicas, faço o modelo, e depois apago o ovinho em cima, desenho lá o meu passarinho, normalmente é cobra, que é o fácil, e deixo o meu modelo. E depois, na hora de corrigir, porque eu deixo eles terminarem e vou lá olhar. E eu digo para eles, olha, tem aqui uma coisa que eu também escrevi, mas que não está escrita igual. Procura lá, o que é? Eu normalmente não aponto, olha, o tem, né? Ou então eu quer, né? Não faço isso, mas eu gosto de dar o modelo no quadro e deixar para todos. Tem uns que não precisam, mas os que precisam se beneficiam daquilo. E uso também um glossário no caderno. Palavras que você aprendeu hoje, escreve lá. Então, no final do caderno, eles vão... Que eu fazia assim para aprender inglês. Repetia. Quantas vezes eu repetia a mesma palavra? Avoid é evitar. Avoid é evitar. Porque aquilo não ficava na minha cabeça. E eu faço o mesmo com eles. Acho que funciona. Sim. É o que a gente fala, né? A gente aprende muitas vezes ensinando, escrevendo, lendo, visualizando. E a gente tem que trazer tudo isso para os nossos alunos, né? Mas também a gente não pode esquecer qual é o nosso papel enquanto professor e falar, neste momento eu tenho que sentar e ficar brava, né? Fazer que nem a Ellen fez, balsa, né? Gritante, colocar lá, né? Esses dias eu fiz isso com os meus alunos, já estão há algum tempo comigo, todos eles a gente já trabalhou os acentos, algo que algumas palavras eles usam sempre, tipo né? E vovó, eles não precisavam mais errar, escrever inadequadamente, e eles estavam escrevendo inadequadamente. Eu falei, gente, chega, né? Então a gente vai ter que revisar tudo isso de novo. E eles ficam, não, mas eu não tenho, eu não quero. Porque agora vocês querem, porque vocês não estavam prestando atenção. Ponto. Né? Resolveu o problema. Está resolvido. Mas já passaram dessa fase, né? Então a gente precisa ter esse balanço também. Mas meninas, vamos fazer os nossos... Quantos minutos mesmo de pausa? 5 minutos? 5 minutos.